Aleluias. Amém, queridos? Hoje é uma noite assim que eu considero muito especial, né? Para mim todo culto ele é especial, mas eu não sei se eu posso usar esse termo aqui, sem autorização, né? Então deixa quieto. Eu só quero ser grato ao Senhor, né? Pela vida de um casal que a gente tem trabalhado na vida deles. Vanessa trabalhou, eu e a Elita trabalhamos, o Bruno e a Tainara estão trabalhando, né? E eles querem apresentar o filhinho deles, né? O Nicolas, está chamando aqui na frente. Esse casal amado, né? A Cibele e o Paulo. Aleluia. O Nicolas, chamar a minha esposa também para me ajudar aqui. Então já é noite de consagração, né? E assim, por que eu estou falando que é uma noite especial, irmãos? Porque assim, mesmo diante das nossas limitações, que nós somos limitados, nós somos falhos, apesar de já sermos justificados em Deus, né? Nós somos falhos ainda, nós temos fraquezas, né? O apóstolo Paulo mesmo, ele ensina isso na palavra, né? E há um ano atrás, exatamente hoje, dia de agosto, nós estávamos orando por esse casal, para que Deus restaurasse o casamento deles. Então assim, eu fico muito emocionado em vê-los aqui, né, sendo gratos ao Senhor, apresentando o filho deles, né, o Nicolas, diante da presença do Senhor, porque isso é louvor a Deus, isso é reconhecer que é Deus que faz em nossas vidas. Então eu sou grato ao Senhor, viu, Paulo, pela sua vida, pela vida da Cibele, mulher guerreira que tem orado, né? O Nicolas, que é o guerreiro de louvor, mesmo no culto online, quando ele está em casa, os meninos estão aqui tocando, ele está lá no violãozinho dele tocando também. E hoje eu recebi uma mensagem tão linda dele, né? Ele falando, pastor, estou muito feliz, porque hoje eu vou ser apresentado ao Senhor. Né? E quero estar orando, né, pela vida dele, abençoando a vida dele. E creio que daqui a pouco, quando ele estiver com 12 aninhos, porque eu falo daqui a pouco porque o tempo passa muito rápido, ele vai estar descendo as águas, reconhecendo que só o Senhor é Deus, vai ser muito usado pelo Senhor. Amém? Então eu queria que você ainda ficasse de pé no seu lugar aí, fazer mais um exercício. Tu tira foto aí pra gente, Wellington. Documenta aí para nós. Amém? Então nós queremos orar pela vida do Nicolas. Né? Estenda suas mãos aqui para frente, consagre ele ao Senhor. Você é sacerdócio, né? Então declare palavras de bênção sobre a vida dele. Amém? Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pela vida do Nicolas. Ó Deus, porque sabemos que ele é presente do Senhor na vida desse casal. Que ele é propósito do Senhor na vida do Paulo, na vida da Cibele. Ó Deus, nós colocamos eles diante da Tua presença para que o Senhor o abençoe com toda sorte de bênção, abençoe a sua entrada, a sua saída. Ó Deus, que as doces misericórdias do Teu Espírito Santo fluam a cada dia sobre a vida dele, que ele seja uma criança usada pelo Senhor, uma criança cheia da presença de Deus, da vida de Deus. Ó Deus, e que o Senhor possa a cada dia atrair o coração dele à Tua presença. Um coração de adorador. Em nome de Jesus. Consagramos ele a Ti, ó Deus, e dizemos que ele pertence ao Senhor. E que o Senhor dê sabedoria ao Paulo, a Cibele, Senhor, para cuidar, para amar, para zelar, ó Deus, da vida do Nicolas nos Teus caminhos, ensinando os Teus princípios, os Teus mandamentos, a Tua graça na vida dele, em nome de Jesus. Eu abençoo, ó Deus, a vida desse casal, a vida do Paulo, ó Deus, a vida da Cibele, Senhor, e declaro, ó Deus, o Teu amor, o Teu cuidado sobre a vida dele. Eu sou grato ao Senhor, pela obra que o Senhor começou na vida dessa família, e a obra que o Senhor vai continuar, vai fazê-los crescer, avançar, ó Deus, ser um homem ou mulher usados pelo Senhor, ó Deus, para a restituição de casamentos, ó Deus, para a restituição de lares, de família, ó Deus, de filhos, em nome de Jesus. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, pela vida dessa família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.
E nós temos aqui o nosso certificado, né, que é o certificado para o Nicolas guardar de lembrança e saber que nesse dia, né, ele foi apresentado e consagrado ao Senhor. Amém, queridos. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, viu? Aleluias. Nós temos passado, né, queridos, por muitos momentos de tensão esses dias, né? Eu falo nós porque alguns foram mais light nessa questão de tensão, outros se preocuparam, outros, como é que eu posso dizer para você, se preocupam ainda ao extremo, né? Mas você sabe que a tensão ela nos faz crescer quando nós temos o nosso coração em Deus para nos fazer crescer, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Então fala aí para a pessoa do seu lado. Então você ou passou ou vai passar por tensão. Para que depois venha a abundância de Deus na sua vida. Mas essa tensão é Deus que nos faz passar? É Ele que deseja que passemos? Não, não é. Né? A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Né? O Senhor Ele nos ama e isso é um fato. Né? E isso é algo claro em nossas vidas. Porém, as circunstâncias da vida nos colocam o quê? Em pressões. Né? E muitas vezes a gente fala assim, Senhor, me dá força. Quando eu oro ao Senhor e falo, Senhor, me dá força, eu estou pedindo poder. Eu estou pedindo força. Então, quando eu oro e peço poder a Deus, o que é que vem para a minha vida? Pressão. Porque sem a pressão não tem o poder. Né? É igual o motor de um carro, né? Para ele funcionar, de um trem, de um navio, é gerada uma pressão tamanha dentro do motor, no núcleo do motor, para que haja uma explosão de poder e as coisas comecem a funcionar, e o trem começa a andar, o carro também, né? Não é simplesmente apertou, ligou a chave, não, é causada uma pressão dentro do motor. Então você tem um motor espiritual na sua vida, no qual ele precisa às vezes passar por pressões para que sejam o quê? Para que sejam fortalecidos. Tem como eu dizer que eu sou vencedor se eu não passo por guerras? Tem como eu dizer que né, eu sou vencedor se eu não passo por guerras? Se eu não passo por adversidades? Porém, eu quero deixar claro que não é Deus que gera isso em você. Ele só transforma em bênção. Né? E o que é tensão? Tensão é basicamente, vamos imaginar um tornado. Né? Quem já viu um tornado? Lá no Pernambuco a gente chamava de rapadura preta. A jogava areia em cima, só para ver se o negócio pegava mais e ver se arrancava o telhado de uma casa. Porque a alegria de criança era isso, era ver as coisas acontecendo, né? Então a gente gritava, rapadura preta, né? E não sei nem o que, hoje eu paro para a pessoa e falo, a gente é criativo, né? Criança, né? E jogava areia para ver se levava o cachorro que estava correndo na rua, ver se levava alguma coisa. Por quê? Mas na verdade é a tensão de duas forças diferentes que quando se juntam, gera aquele redemoinho, né? E ele sai levando o que está embaixo, ele sai levando para cima, né? Ele sai levando. Então, isso é uma coisa boa? Não é. Gera estrago. Né? Gera circunstâncias, né? Eu já vi casas sendo arrancadas, telhado inteiro, né? Eu já vi coisas baterem em carro, estraçalhar carro diante dessas dificuldades. Geralmente isso acontece lá em Pernambuco no mês de agosto, não sei aqui, que raramente eu vi. Aqui eu vejo só um redemoinhozinho só, fala, isso aqui não é nada perto do que acontece lá em Pernambuco. Só lá tem essas coisas. E aí o que acontece? Né? Quando Deus ele veio buscar Elias, ele veio em quê? Ele veio em um redemoinho. Né? Redemoinho é algo que gera uma pressão tamanha lá dentro. Falou assim, eu vou te abençoar mesmo diante da pressão. Então a Bíblia fala que Elias ele foi tomado por um redemoinho e o elevou aos céus. Deus levou ele. Então isso mostra o quê? Mostra que Deus ele usa
os redemoinhos da vida, o quê? Para nos elevar espiritualmente, né? Para nos fazer fortes espiritualmente. Porque sem essas adversidades, querido, a nossa vida seria boa, ótima, pacata. Mas só que Deus, Ele quer gerar crescimento em nós. Ele quer que nós venhamos entender, né? Nesse momento aqui, Elias, ele pediu para ser levado por Deus, porque ele estava com medo, né, de uma mulher. Tratou o coração dele e falou: eu vou te levar, mas quando você gerar discípulos. Então isso mostra o quê? Que mesmo diante da pressão, Deus quer que você continue o propósito que Ele tem para a sua vida. O propósito de edificação. Você quer ser elevado espiritualmente? Entra no propósito de Deus. Entra na vida com Deus. E como é que eu entro na vida com Deus? É através do louvor e da adoração. E conhecendo a palavra, né? Um texto que eu quero deixar aqui para você hoje, até o Wagner leu esse texto ontem lá em casa, né? Nós tomamos um café da tarde abençoado, né? Que foi da tarde para a noite, né, Wagner? E foi a noite adentro, e foi muito bom, né? E a gente comentou sobre esse texto, né? Porque tem alguém na Bíblia que foi mais pressionado do que Jó, né? Você lembra? Quem lembra da história de Jó aqui? Jó era um homem bom, íntegro, né? Aleluias. Agora não para mais não. Jó, quem foi? Jó era considerado um homem íntegro diante de Deus, né? Era um homem bom, era um homem rico, era um homem próspero, que do dia para a noite a vida dele se desmoronou. E interessante que a Bíblia fala que veio um vento que foi lá, derrubou a casa dele. Só ele e a mulher estavam fora de casa, né? Deus falou: não vou deixar a mulher com Jó, porque a mulher vai tratar a vida dele. Não vou tirar a bênção dele, não. Né? E aí o que acontece? A casa caiu, matou os 7 filhos de Jó. Aí estava tudo em paz, estava tudo, né, naquela paz sofrida, dolorida, porque imagina só, quando perde um filho é difícil. Quando perde 7 de uma vez? E perdeu a casa também. Aí, de repente, quando eles estão lá no velório, aí vem os piratas, os mercadores da vida, assaltantes, vêm e roubam tudo de Jó. Levam tudo. Até os empregados dele, eles roubam. Ou seja, agora Jó, sem filho, sem casa, sem dinheiro, sem nada, só tinha a mulher falando: tá vendo? Vai servir a Deus. Amaldiçoa o teu Deus e morre logo, desgraça. Resolve logo essa situação, né? Mulher santa que edifica a casa, né? Esse é um bom exemplo disso, né? E Jó, ele começa a ficar triste, ele começa a ficar amargurado, ele começa, sabe, a olhar para a sua justiça própria e começa a reclamar. E daqui a pouco vem o quê? Vem uma lepra. Quando a pessoa pensa que as coisas estão melhorando, ele telha, cacos com pedras, de tão que era aquilo. Lá os amigos de Jó e falasse: nossa, eles foram lá para abençoar a vida de Jó, né? Tanto que esse texto quem falou foi um deles. Está lá no livro de Jó, você pode abrir aí a sua Bíblia. Capítulo 4, versículo... Vamos ler a partir do versículo 1. Até o 5. Jó, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Amém? Então olha o que diz a palavra de Deus. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás? Quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos. Olha só, isso é para mim e para você, igreja. Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecidos aqueles de mão fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, né?
Porque já ele começou a olhar para si e começou a falar assim, minha vida está uma desgraça. Maldito seja o dia que eu fui gerado no ventre da minha mãe, porque diante da pressão a gente sai falando um monte de coisa que não deve. A gente sai desejando estão nos nossos corações, mas por quê? A pressão gera isso. Então o que a palavra de Deus está falando aqui, que Jó, ele olhou para Deus e falou assim, olha, eu amaldiçoo, Senhor, o dia que eu nasci, o dia que eu fui gerado no ventre da minha mãe, porque se eu não tivesse sido gerado, eu não estava passando por tudo isso. Aí eu peço para você perguntar para o seu irmão, você já passou por alguma dificuldade grande? Eu acredito que já, porque eu já passei muitas. Os irmãos conhecem, de vez em quando eu dou uns relapsos dos meus testemunhos aqui, né? Uns lampejos, né? Então nós passamos por dificuldades, queridos, mas é nessas dificuldades que Deus ele quer gerar poder nas nossas vidas. Sabe, nós estamos vivendo tempos difíceis aí de uma pandemia que é real, está aí, está matando gente sim, não tanta gente como a gente vê aí. Muitos é fake news, ok? Porque geralmente a doença ela foi classificada como uma gripe forte. Muitos vão sentir uma gripe forte, muitos vão sentir outros sintomas. Mas quem vai sentir os maiores sintomas? Quem tem problema com tabagismo. Já tem um pulmão destruído, tem problemas respiratórios. Então essas pessoas vão passar a ter outras dificuldades maiores. Mas é classificado como uma gripe forte. Faz parte da série Corona, que é H1N1, que é gripe do dia a dia, que é resfriado do dia a dia, ok? Mas aí o que acontece? O diabo ele usou a pressão do Covid e falou assim, como eu não posso fechar a igreja, né? Como eu não tive poder, então eu vou gerar uma praga no mundo e vou fazer as coisas acontecerem. O que foi que ele fez? Ele gerou, por quê? Muitas pessoas que têm identidade em Cristo estão vivendo amedrontadas em suas casas. Muitos nem vivem amedrontados, mas porque diz assim, eu vou trabalhar, eu vou fazer compra, mas não vou na igreja, porque na igreja eu posso pegar Covid. Falo, gente, a igreja é lugar de cura. É o hospital espiritual. Então, peraí, eu não posso pegar Covid no shopping, numa loja, no jantar, na casa de uma pessoa, na feira, quando eu vou fazer compras no Costa Azul, mas eu posso então pegar dentro da igreja. Então, olha só para você ver qual é a estratégia do diabo. É fazer com que você olhe para si e fale, Deus, ele não é Deus para me guardar. Só que aí Deus pega essa pressão, começa a pegar essa pressão e começa a transformar em poder. Na vida de quem, queridos? Fala assim, na minha. Porque você está vencendo, porque você está aqui. Você crê que Deus pode te guardar. Lógico, temos todos os cuidados, né, que precisamos ter. Precisamos ser prudentes. Filhos da luz têm que ser prudentes. Então o que acontece? A prudência, mas crer que Deus ele pode me guardar, irmãos, nós vamos muito além. Sabe? Eu não deveria falar isso para você. Talvez eu nem precisaria falar, né? Mas eu tenho certeza absoluta que eu peguei Covid. Não hoje, não estou mais. Mas há 1 mês e meio atrás, eu estava conversando isso com o Wagner. Eu tenho certeza absoluta que eu tive. Por quê? Porque eu tive todos os sintomas. Lembra que eu fiquei 2 cultos sem vir? Você lembra disso? Vocês lembram que eu não vim em reunião, que eu desmarquei reunião, os meninos aí? Mesmo assim, a minha oração e a minha preocupação era, Senhor, que as pessoas que eu tive contato não peguem. Sabe por quê? Eu não sabia que eu estava. Depois aflorou todos os sintomas na minha vida. Naquele dia 10 que foi feita uma surpresa aqui, eu acho que ali eu já estava. Tanto que eu fiquei de máscara, não sabia. Porque se eu soubesse que eu estava, eu jamais teria vindo. Vocês tinham comido o bolo sozinhos. Tanto que eu estava só com alergia, que eu achei que era uma alergia da casa 1, que eu tinha pegado em amianto, eu tenho muita alergia a isso, e fiquei com a garganta coçando. Só que daquele dia para cá, naquele dia à noite, eu comecei a ter febre. Eu comecei a ter dor no peito, eu comecei a ter aquele problema, meu olfato foi embora inteiro. Eu pegava perfume forte, que eu sou alérgico, eu xeringava no meu nariz. Mas sabe qual foi a minha oração? Sabe qual foi o meu maior desespero? Não foi pela minha vida, porque eu falei, se eu for, glória a Deus.
Se eu já combati o bom combate, completei a minha carreira, irmãos, vou em paz. Não tenho medo de morrer. Nem um pingo. Porque eu sei que eu só vou no dia determinado por Deus. Não chegou o dia, então pode vir o que for. Não vai me levar fácil. Mas o meu medo era o quê? Senhor, as pessoas com quem eu tive contato, que o Senhor esteja guardando. O Senhor esteja protegendo. Ainda que eu não sabia, mas eu tive certos cuidados. E eu perguntei para os irmãos tiveram contato comigo. Foi irmãos lá, irmãos, me abraçar em casa. Eu sem saber, eu fiz visita na casa de irmãos. E depois, quando eu cheguei no ápice, que eu achei que eu ia morrer numa determinada noite, estava com febre muito alta, estava com todos os sintomas, eu falei assim, Senhor, tua palavra diz que a morte para mim é lucro. Então, se for para mim, eu vou. Só guarda a minha família e guarda os irmãos da igreja. Porque eu não quero que o evangelho seja escandalizado por minha causa. Né? Eu não quero isso jamais. E eu falei assim, eu vou ter paz em Deus, porque eu sei no Deus que eu creio. Se eu peguei, Deus tem algum propósito, para mostrar que é Ele. E sabe o que foi que eu descobri? Mais ou menos o quê? Alguns meses atrás, isso foi no início do ano, né? Eu já tinha feito exames, né? E meu pulmão era destruído. Por conta de 4 pneumonias, fora alergias, fora rinites que eu já tive na vida. E eu tinha alergia a tudo isso. Então, meu pulmão ele era manchado. Né? Eu tinha um sério problema que qualquer cheiro eu espirrava. Os irmãos sabiam aqui que eu vivia toda hora coçando o nariz, porque eu tinha alergia a tudo. Eu comecei a ter alergia a tudo. E aí eu fui fazer uns exames lá em Caraguá. Por, assim, jesuicidência na minha vida, um médico especialista em pulmão estava lá para fazer uma cirurgia pulmonar. E era para mim passar por uma enfermeira para ela fazer meus exames. E depois eu ir lá buscar. Ele falou, como eu estou aqui na sala e eu ainda não está na hora da minha cirurgia, estão preparando a paciente, eu vou te atender. Falei, glória a Deus. Aí ele falou, por que você está aqui? Eu falei, porque eu passei por isso, isso e isso. E também o exame também seria de coração, porque eu tinha problema, né, já tive paradas cardíacas e etc e tal, e um monte de coisa. E ele falou, interessante, você crê em milagre? Eu falei, eu acredito porque eu sou pastor. E eu ensino isso, então eu tenho que crer, né? Ele falou, porque você pode pegar gripe, você pode pegar o que você quiser, porque seu pulmão está limpo, não tem nada, não tem vestígio de nada. Seu coração está um coração novo, do tamanho normal de criança. Então a minha preocupação antes de pegar o Covid era o quê? Se eu pegar, eu morro. O diabo colocou na minha cabeça. E depois que eu peguei, que eu acredito que eu peguei, eu vou fazer o exame só para me constatar. Eu vou marcar essa semana um exame para me fazer. E aí o que acontece? Falei, Senhor, que isso seja pressão para gerar poder na minha vida. E eu creio que o Senhor guardou a vida de muitos que tiveram contato comigo. O Luiz foi lá em casa, né, logo depois do meu aniversário mesmo. O Antônio Bruno foi lá em casa. Eu tive contato com os meninos que estavam programando o casamento. Eu tive contato com o Wagner. Eu tive contato direto com o Bruno e com a Tainara, tomando café lá quase toda tarde, comendo pizza à noite. Eu tive contato com um monte de gente, irmãos. E depois, quando caiu a ficha em mim, eu comecei a orar. Falei, Senhor, quando eu passava uma noite, eu falava, Senhor, obrigado, venci mais um dia. Porque sabe o que é você estar acordado, você delirar acordado? E eu falei, eu não vou me entregar. Eu vou dar o mortal para trás, como diz a minha esposa, eu vou trabalhar, eu vou fazer tudo. À noite eu tinha as recaídas, mas eu ficava firme no Senhor. Eu falei, eu vou descansar no Senhor. No dia que me faltou ar, que eu falei, hoje eu vou precisar ser hospitalizado. O diabo soprou no meu ouvido, é hoje que você vai ser entubado. E talvez você não saia. Sabe o que foi que eu fiz? Eu peguei, me acalmei, me ajoelhei. Minha esposa nem viu, me ajoelhei e orei ao Senhor, queimando de febre. Eu falei, a minha vida está nas tuas mãos. E é o Senhor que pode tirá-la. Só o Senhor pode mexer, porque a tua palavra diz que o Senhor já venceu a morte para que a morte não tenha mais domínio sobre mim e sobre a igreja do Senhor. Então, quer dizer, eu comecei o quê? A gerar poder de Deus diante da circunstância, diante da pressão. Né? Mesmo depois que passou o tempo de incubação, eu vinha para aqui, ficava no meu cantinho, os irmãos iam me cumprimentar, eu botava máscara e ficava aquela preocupação. Né? Por que eu estou falando isso para você? Porque eu creio que cabe nessa palavra. O diabo ele pode colocar pressão na sua vida, mas Deus ele vai transformar em poder para te fazer crescer. Porque Deus fez isso na vida de quem? Na vida de grandes homens de Deus. Então, olha só.
No livro de Zacarias, Deus diz que ele anda no meio dos redemoinhos. Só Deus pode transformar a tragédia em bênção. Então, às vezes, a gente está passando por coisas boas, é fácil eu ministrar coisa boa na vida do Wilson. É fácil eu ministrar coisas boas na vida do Arthur. É fácil eu ministrar coisas boas na vida do Batista da Gorete. Na vida da Clay. É fácil quando tudo está bom na minha vida. Mas quando eu estou passando por pressão, quando eu estou passando por dificuldade, o que eu tenho que fazer com essa pressão? Transformá-la em poder. Porque eu tenho duas opções. Ou falar, estou fraco, e cantar aquela música que aquele passarinhozinho fica pulando estaca e cantando, né? Estou fraco. Tem lá em Pernambuco ele também, tá? Essas coisas tem lá em Pernambuco, irmãos. Só tem lá. Ou eu posso transformar em unção e poder de Deus na minha vida. Então, diante das circunstâncias, o que é que você faz? Você vai para trás, regride no seu propósito com Deus, ou você começa a transformar aquilo que é pressão em poder, aquilo que é dificuldade, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, queridos, o diabo ele não tem poder sobre você. Ele não tem poder sobre a sua vida. Ainda que ele gere pressão, ele não pode gerar sobre a igreja. Ele gerou no mundo para atingir a igreja. Só que mesmo em casa nós não deixamos de ser igreja. Mesmo em casa nós não deixamos de ter a célula. Mesmo em casa nós não deixamos de ter discipulado. Nós começamos o quê? Deus começou a transformar a pressão em poder em nós. Então olha nossas células fortalecidas. Olha testemunhos sendo transformados, né? Porque o diabo ele lança a pressão para quê? Eu vou paralisar, eu vou matar espiritualmente. Mas quando você entende, você começa a transformar em poder, em abundância de Deus na sua vida. Então olha só, na vida de Abraão, Deus apareceu como o quê? Como El Shaddai, para mostrar que ele podia suprir em todas as coisas. Porque a vida de Abraão foi boa. Experimenta ouvir a voz de alguém que você nunca ouviu e falar assim, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Anda pelo meio do deserto vagando e vai com a tua mulher do teu lado. Será que Sara era tão boa assim? Que ela não ficava soprando no ouvido de Abraão? Eu não sei o que nós estamos fazendo no meio do nada, homem de Deus. Talvez Sara ela estava todo o tempo no ouvido de Abraão, até ela ser, né, a mulher sábia que foi. Ela deve ter dado muitos tropeços na vida. E no ouvido de Abraão. Não é? Porque quando a mulher não tem sabedoria, ela cobra. Né? Mas quando ela é sábia, ela edifica. E aí olha só. Abraão decidiu ouvir. Então Deus começou a agir na vida dele como um Deus El Shaddai. O Deus que supre em todas as coisas. Nada faltou na vida de Abraão. O faraó lá, o rei lá pegou Sara para tomar como esposa. Deus falou, se você tocar nela, eu vou te matar e vou amaldiçoar todo o teu reino. Porque ela é mulher casada. Ela é a mulher daquele homem lá. Ela não é irmã dele. Aí o cara foi lá e entregou, devolveu Sara para o rei, para Abraão, e ainda deu dinheiro para ele. Como que pode, né? Por isso que o evangelho é loucura para os homens. Os homens naturais não entendem o propósito de Deus. Não entendem o propósito de Deus. Na vida de Jacó, como foi que Deus apareceu? Ele apareceu como um anjo guerreiro que tocou na sua força. E falou assim, eu sou o Deus que posso mudar a sua vida, que posso transformar a sua vida, que posso mudar o seu nome. Ainda que você tenha sido apontado como alguém que era ruim, alguém que era cruel, alguém que era prostituto, alguém que era ladrão, alguém que era assassino, eu posso mudar o seu nome. Eu posso restaurar a sua vida. Né? Porque está a maior polêmica aí, né? Nessa questão da menina que abortou a criança, né? A polêmica não é nem tanto na forma, é porque ela abortou, né? A justiça liberou, a justiça pernambucana. A menina saiu do Rio de Janeiro para ir abortar em Pernambuco. Só em Pernambuco tem essas coisas. E aí o que acontece? Para você ver, Pernambuco tem muita coisa boa, mas tem coisa ruim também. Mas aí o que acontece? O problema foi porque ela abortou uma criança de 5 meses no seu ventre. A criança já estava formada. A criança tinha culpa do que ela passou? Não tinha. Aí tem gente que fala assim, mas você se posiciona contra quê? Ou contra que eu falo, eu me posiciono contra o diabo, que usou a vida daquele homem, que
se tornar um estuprador para estuprar a menina e gerar uma criança, e também me posiciono contra o demônio que agiu na vida da família dela, que permitiu, que não desconfiou durante 4 anos o quanto ela estava sendo abusada. Eu me posiciono contra o diabo, o demônio que agiu na vida dela, para falar, aborta porque é só um feto. Não é a palavra de Deus fala que na hora que você, olha para essa pessoa que está aí do seu lado. Você não está aqui como um acaso não, queridos. Deus, Ele escolheu você entre 700 milhões de espermatozoides, Ele escolheu um com o seu nome. Maria Onete. Eu estou falando o nome dela porque ela disse que não gosta do nome dela. Eu falo, mas Deus vai chamá-la pelo nome. Eu falo, é um nome lindo, abençoado. Maria foi a mãe de Jesus, uma mulher santa, pura. Né? Onete também é um nome muito bonito. Foi o nome de uma patroa chique que eu tive lá atrás. Dona de uma grande empresa, linda de morrer, que era uma grife de modas. Então receba, Maria. Amém? Fica com raiva de mim não, senão depois eu oro contigo. Mas olha só, até me perdi onde eu estava falando. Mas olha só, o diabo ele usa as circunstâncias, e se a pessoa não tiver cuidado, vai transformar a pressão em derrota, em morte. Mas nós, como filhos da luz, Deus quer transformar o quê? Em poder. Né? Então, Deus ele apareceu como Jacó, como um anjo guerreiro, tocou na sua coxa, transformou a sua vida, porque Jacó vivia numa vidinha pacata, escravizado pelo sogro, 21, 22 anos. Deus falou assim, olha, eu vou mudar o teu nome, eu vou mudar a tua história, você não vai ser mais Jacó, você não vai ser enganador, ladrão, trapaceiro, você vai ser Israel, príncipe de Deus. Deus ele mudou o nosso nome, de pecadores, que não prestava para nada, para filhos de Deus. De Bruno, bravo, briguento. Né? Quem olha para o Bruno e vê que imagina, né? Para um grande homem de Deus. De alguém que é viciado, Deus tirou os vícios, foi tratando, e transformou num sacerdote real, ministro do Senhor. É assim que Deus faz, Ele transforma aquilo que o diabo faz, Ele transforma em poder. Então, queridos, não há nada na sua vida. Se você acha que você está passando por uma dificuldade, começa a gerar poder. Fala, Senhor, eu quero que isso seja transformado em poder de Deus na minha vida. Eu quero que o Senhor mude as circunstâncias. Mas como que o Senhor vai mudar? É só você aqui no culto olhar assim e falar, amém, pastor, glória a Deus. Não, quer dizer, é você orando na sua casa, é você, joelho no chão, é você falar, Senhor, eu não aceito. Transforma essa adversidade, esse redemoinho na minha vida que está causando pressão por tudo que é lado, que está apertando, que eu estou sem saída. Transforma em poder de Deus na minha vida. Para Moisés Deus apareceu como? Ele apareceu no meio de uma sarça ardente para mostrar seu fogo. Amém? Que não depende do ser humano. Vai você e pega um pedaço de mato, de jurema lá, qualquer coisa, e tasca fogo nele, ele verdinho para você ver se ele vai pegar fogo. Não vai. Sabe por quê? Porque não é natural, Deus é espiritual. Deus é sobrenatural. Então Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que se acham sabidão demais, que se acham sábios demais. Então Deus apareceu para Elias o quê? No meio de um silêncio. Elias procurou Deus no vento, Deus não estava. Depois Deus, para você ver as características de Deus, Ele vai aparecer para você como aquele que você está desejando, que você precisa. Você está precisando de um pai, ele vai vir como um pai. Você está precisando de um irmão, ele vai vir como um irmão. Você está precisando de quê? Como alguém que supre, então ele vai suprir a sua vida. Elias estava precisando ter paz, porque ele não tinha paz, ele estava sendo perseguido por Jezabel para ser morto. Ele estava desejando a morte, aí ele procura Deus em tudo que era sobrenatural para ele. Aí Deus aparece no silêncio, como um som de muitas águas, para mostrar para ele, eu sou o teu descanso. Descansa no Senhor, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos redemoinhos, mesmo diante da pressão. Descansa no Senhor. Porque aí você vai ver os frutos do Espírito começar a fluir na sua vida. E é isso que vai te transformando a cada dia.
Porque quais são os frutos do Espírito? Vamos ler lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Abra aí na sua Bíblia, é bom até que você marque isso na sua Bíblia aí. Para você lembrar o que é os frutos do Espírito Santo de Deus que Ele já deu para você. Amém? Então olha, mas o fruto do Espírito é Gálatas 5, 22. É amor, diga comigo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então olha só, são essas as características de uma pessoa que já transformou, aprendeu a transformar o poder em pressão. Pessoas que não têm essas características, diante do primeiro problema que tem, abrem mão de tudo. Sabe? Homens e mulheres abrem mão do seu casamento, sabe por quê? Hoje eu estava lendo, acho que foi hoje ou foi ontem, eu estava lendo no status da Maria. Eu não sou de olhar status, mas às vezes eu vou lá dou uma passada rápida, né? E aí o que acontece? Lá tinha uma frase dizendo assim que, diante da pressão, quando falta o amor, o homem deixa a mulher, abandona o casamento. Mas aí quando falta o combustível no carro, você abandona o carro também? Ou você investe? Mesmo assim é os relacionamentos. Então, tem gente que diante da pressão do casamento, abre mão. Fala, não quero mais casar, vou me descasar, vou destruir tudo. Sabe, não vê que o diabo está colocando o dedo dele podre ali para causar um problema. Então, busca poder diante disso. Diante dos filhos que são problemáticos, busca poder de Deus sobre isso. Diante da sua célula que está paralisada lá e você não sabe o que acontecer, descansa no Senhor e busca poder diante das circunstâncias. Senhor, eu não aceito, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou multiplicar, eu não vou abrir mão do propósito de Deus, eu não vou abrir mão de onde Deus me colocou, eu não vou abrir mão da liderança onde Deus me colocou, para me ser sacerdócio. Entendeu? Então, diante das dificuldades, eu vejo muitas pessoas desistindo de tudo, abrindo mão de tudo, ao invés de transformar as dificuldades em poder de Deus em suas vidas. Amém? Então, busque esses frutos do Espírito. E você só vai tê-los quando você entender e você começar a orar. Eu não sei em que área da sua vida você está passando por pressão. Que está tendo um redemoinho aí. O Bruno falou aqui que ele passou na vida na área financeira. E Deus ele já começou o quê? A mudar. Quando ele entendeu, quando ele mudou a postura de oração. Ele falou, o Senhor me fez para ser abençoado. O Senhor é o Deus de todas as coisas. Então eu sou abençoado. Sabe? Aí você fala, mas é tão fácil assim. Não é, queridos, mas é fascinante quando a gente permite Deus fazer. Quando nós exercitamos a nossa fé. Sabe, sem a cruz, Jesus não teria ressuscitado. Então foi necessário, o diabo lançou a cruz na vida dele. Mas ele morreu, mas ressuscitou. Sabe, então diante dos problemas que você possa estar passando, olha para o que Deus quer fazer na sua vida. Começa a enxergar, alarga a sua visão e começa a não olhar para a circunstância. Porque se você olhar para o problema, para a circunstância, aí você vai pecar, você vai abandonar, você vai se entristecer, você vai cair em depressão, você vai querer sair da igreja, você vai achar que a culpa está na igreja, que a culpa está lá no seu irmão, e não está. Às vezes está em você se posicionar e falar, eu sei quem eu sou em Cristo. E sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo o Senhor. Então eu vou me posicionar como alguém que ama ao Senhor. Então nós, nesse tempo, nós devemos o quê? Renovar a nossa mente. Nós devemos o quê? Transformar a nossa mente. Foi aquilo que eu falei aqui no início. Né? Está lá em Romanos 12, capítulo 1 e 2. A palavra de Deus diz o quê? Que eu devo me posicionar diante de Deus, oferecendo a Ele o culto racional. E que eu devo renovar a minha mente para desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu não renovar, eu não vou desfrutar. Você entende? Então tem pessoas que acostumam com as coisas. Você é daquele que já se acostumou com algo? Quando eu era criança, olha eu de novo. Quando eu era criança, que eu tinha dor de dente lá em Pernambuco, Wagner. Que eu tinha dor de dente, era simples a solução. Era só ir no dentista e resolver. Não é verdade?
Aí eu fazia o quê? Eu ia na farmácia, comprava quando tinha dinheiro, né? Quando não tinha, meu pai colocava pólvora de espingarda mesmo dentro do buraco do dente. Aí se riscasse um palito perto, puf, explodia a boca toda. Mas olha o que acontece. Eu às vezes ficava aguentando a dor para não ir no dentista e ficava dormindo, tentava dormir até aquilo acalmar. Porque eu acabava acostumando com a situação. Então muitas vezes nós passamos por uma dificuldade, nós nos entregamos a ela, nós nos acostumamos com ela, falando, seja o que Deus quiser. Não é seja o que Deus quiser, Ele não quer que você passe por dificuldades, Ele quer te aprovar em meio às dificuldades. Eu estava lendo outro dia estava tendo uma reportagem há muito tempo lá na África, né? Na África de uma guerrilha que lá e pessoas matando pessoas e abriram uma vala lá com uma escavadeira e estava uma máquina empurrando os corpos lá dentro da vala. Aí chegou um homem, só chegou com um pacotinho lá e foi lá, jogou dentro da vala e saiu andando. Aí o repórter falou assim, nossa, que estranho, ele veio, jogou um pacotinho, aí o cara falou assim, não, aquilo dali era uma criança. Nossa, mas ele nem se comoveu, era o filho dele. Ele nem se comoveu de jogar. Jogou dentro da vala para ser enterrado pela escavadeira junto com um monte de gente. Na nossa posição, a gente fazia o quê? Gente, eu choro quando eu vejo uma coisa dessa. E aí o que acontece? O cara falou para o repórter, querido, sabe o que acontece aqui? É que quando uma pessoa perde, de uma vez só, em poucos dias, um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, a mulher, o pai, a mãe, os irmãos, se torna comum. Não tem mais lágrima para chorar. Acostuma. Não tem mais dor, não tem mais peso, está seco. Então, às vezes, nós nos acostumamos com aquilo que está seco na nossa vida. Nós nos acostumamos com os problemas e deixamos ver se a vida vai tirar. A vida não vai tirar problema, ela vai gerar mais. Ela vai produzir mais dificuldades, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então nós vamos ficar vivendo no padrão do mundo ou viver o padrão de Deus, que é transformar a pressão que o mundo está causando em poder de Deus em nossas vidas. Canalizar o quê? Está tendo um redemoinho, então vamos fazer força para sermos elevados em Deus, assim como Elias foi. Senhor, não aceito. Porque o redemoinho, ele funciona em 2 lados. Na água, ele vira um cone que suga tudo para baixo, vai tudo de ralo abaixo. Mas no ar, ele leva para cima. Por quê? E Deus fala o seguinte, porque eu sou o Deus que transforma a tempestade em calmaria. Então, queridos, não importa a tempestade que você está passando, Deus ele quer transformar em calmaria. Medo para isso. Eu estava conversando com o Wagner, muitas vezes nós pecamos como igreja, como filhos de Deus, por não meditar na palavra. Tenho tempo para fazer um monte de coisas, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu tenho tempo para fazer um monte de coisa, até para dar risada e contar piada com os amigos, com os vizinhos. Mas eu não tenho tempo de orar. Orar, eu oro 5 minutos e acho que foi demais. Parece que foi 3 horas de oração. Louvor, às vezes, dói no ouvido dentro de casa. Não, eu quero silêncio. Sabe, é no meio do louvor que Deus habita. Então, peraí, eu estou passando por dificuldade? A chave é, vai se alimentar da árvore da vida, da presença do Senhor na sua vida. Essa é a chave. Você quer crescer? Deus, tem gente que fala assim, eu queria tanto ser um pregador assim, falar bem, não sei o que lá. Eu peço isso para Deus também. Mas se eu não buscar crescer na palavra, eu não vai cair uma unção do céu, a unção do pastor Aloísio na minha cabeça. Não vai cair a unção, eu falar assim, como eu queria ser igual o Wagner, que decora tudo da Bíblia, porque o Wagner tem um computador nessa mente dele. Tem uns gigabytes ali poderoso. Porque ele decora capítulo, versículo. Às vezes eu cito o texto, mas eu não lembro onde está. Eu lembro do livro, mas capítulo e versículo, ele fala isso e isso. O pastor falou, glória a Deus que eu tenho um intérprete para me ajudar na palavra aqui. Então o que acontece? Mas não vai cair. Se eu não ler a palavra, se eu não grifar aquilo que chamou a minha atenção, se eu não meditar, sabe, não ruminar na minha vida, eu não vou gravar, eu não vou entender. Você é um pregadorzinho meio pé de chinelo, vamos dizer assim. Não sei se existe pregador meio pé de chinelo, né?
mas assim meia boca, que não sabe o que fala, não sabe, não tem conteúdo para falar. Se eu não buscar em Deus, queridos, se eu não ler, eu não vou adquirir. Então tem que ter uma pressãozinha aí para o negócio avançar e crescer. Você só vai crescer mediante a pressão. Você entende? Ah, mas você falou, pastor, que a pressão não é Deus que coloca. Não. Mas se você quer desfrutar do poder de Deus, transforme a pressão que o mundo causa, transforme em poder na sua vida. Aí você vai viver o melhor de Deus. Amém? Aleluias. Então para Jó, Deus apareceu como quem? Ele apareceu no meio de um redemoinho para mostrar que Ele está presente no nosso meio, no meio de nossas tribulações. Então se você for lá ler o livro de Jó, que é fascinante, é um dos livros assim que eu acho espetaculares também na Bíblia, né? Eu gosto de todos. Eu nem sei classificar qual o mais que eu gosto, mas Jó, ele nos ensina muito. Sabe, Deus apareceu para ele no meio de um redemoinho, para mostrar a Jó, eu estou com você nas suas tribulações. Você não está sozinho. Tanto que depois Jó falou assim, ele botou a cara assim e falou, meu Deus, antes eu conhecia o Senhor, só de ouvir falar. Ou seja, eu ia para a igreja, mas não desfrutava da presença do Senhor. Eu não louvava na hora do louvor. Eu não orava quando é para orar, eu ficava olhando para ver quem orava mais bonito. Ou quem estava com a roupa que tal qual cor. Se a máscara é a máscara da hora, do momento, da moda. Se a máscara está combinando com a roupa. Eu ia para a igreja para isso. Era a postura de Ló. Ah, eu vou para a célula só porque eu acho legal, só para ver os amigos lá. Né? Só para ver o que acontece. O líder que ele se vira. Ele que ora, ele que jejue. Ele que faça o negócio acontecer. Faça o fogo cair do céu. Queridos, o fogo tem que cair do céu primeiro no seu coração. Se ele não queimar no seu coração, o líder ele pode se desdobrar. Só ele vai sentir a unção. Se você não buscar a presença de Deus, só o ministério, você vai ficar no pátio. Aí Jó ele entendeu, ele falou assim, antes eu conheci o Senhor porque eu só era religioso. Estava presente nos lugares, mas não desfrutava. Agora eu te conheço de te ouvir, de te ver, de ter relacionamento. Então, Deus transformou todas as desgraças da vida de Jó. Sabem o quê? Deus, ele deu 7 vezes mais tudo que Jó perdeu. Ainda bem que ele não perdeu a esposa. Que já pensou restituir 7 vezes mais? A mulher que ficava dizendo, amaldiçoa teu Deus e morre. Oh Deus. Ia ser doloroso para a vida dele, né? Mas brincadeiras à parte, Jó entendeu que nós não temos que conhecer o Senhor pelo que os outros falam. Eu tenho que gerar experiências na minha vida com aquilo que eu estou vivendo. Aí eu vou ter do que pregar, eu vou ter do que falar. Aí eu vou ter como edificar as vidas. Amém, queridos? Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, transforme a pressão que você está passando em poder de Deus na sua vida. Sabe, não abra mão de ver o propósito do Senhor, não abra mão do ministério que Deus te deu. Não abra mão de viver o melhor do Senhor, o sobrenatural de Deus. Não abra mão, não negocie. Sabe, uma das coisas que nós estamos lutando, orando, sabe o que é? Senhor, vai voltar os cultos kids. Vai voltar as células kids em nome de Jesus. Nós não aceitamos, sabe por quê? Faraó, quando foi libertar o povo no Egito, falou, sabe o quê? Tá bom. Tá vindo as pragas aí, já veio, acabou com tudo. Então vai vocês, mas deixa as crianças. Deus falou, As crianças eram quem iam entrar em Canaã. Deus falou, não vai ficar nenhuma unha. Até os ossos de quem foi sepultado no Egito vai arranca tudo. Não vai ficar nada para o diabo. Porque Deus não dá nada daquilo que é dele para o diabo. Para você ver, até você depois de morto, você ainda continua sendo precioso. Seus ossos continuam sendo preciosos para Deus. Então não abra mão, queridos, de transformar o poder transformar a pressão em poder na sua vida. Para você viver o melhor de Deus, é necessário ter sabedoria. Amém? Queria chamar o pessoal do louvor aqui na frente. Nós vamos ter um tempo de oração, nós vamos colocar esse poder aí para fora. Aleluias.
Aleluias. Fica de pé aí no seu lugar, querido. Para que você não olhe a cor da máscara do seu irmão,